Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse aqui é o Because I Read, nosso canal literário. Sejam todos muito bem-vindos, quem não conhece. Para vocês que já conhecem, hoje a gente vai conversar sobre um dos livros que eu escolhi para fazer as 12 leituras, né? As 12 leituras de 2022. Um deles foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um livro que já está na minha estante há bastante tempo e finalmente chegou a vez dele e foi uma excelente leitura, gente. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o seu like para apoiar o canal. Se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, usarem os nossos links, que ajuda muito o canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva para acompanhar nosso conteúdo. Aqui embaixo vai ficar os links também do nosso perfil no Instagram. Lá eu já tenho trabalhado há alguns anos, fazendo resenhas escritas. Nós temos um grupo no Facebook, os links vão ficar aqui embaixo. E vamos ao que interessa, né? Harper Lee, O Sol é para Todos. Harper Lee, esse aqui, durante muitos anos, foi praticamente o único livro dela. Ele foi lançado em 1960, virou um sucesso instantâneo nos Estados Unidos. A Harper Lee é norte-americana. E no ano seguinte do seu lançamento, ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é um dos maiores prêmios da literatura. E eu entendi o porquê de todo esse, né, toda essa hype em volta desse livro aqui, né? Esse livro aqui foi inspirado, acredito, né, por óbvio, na própria vida da Harper Lee. A protagonista e narradora da história é uma menininha e a gente vai acompanhar essa vida dessa protagonista entre os seus 6 e até ela chegar aos 9 anos. O nome dela é Scout. Assim como a Harper Lee, ela vive numa cidadezinha no Alabama, sul dos Estados Unidos, né? Essa história se passa entre 1933 e 1935. Assim como a Harper Lee, ela vai ter um pai que é advogado, né? E o livro começa, né? No início do livro, logo, as primeiras páginas, já começa com a Scout adulta, falando sobre ela, o irmão dela, né? E que ela fez faculdade de Direito, assim como a autora também fez, mas que largou, né, no meio do caminho. Então, quer dizer, existem muitos fatores, né, em comum aqui da autora. E outra coisa, aqui na história, o melhor amigo da Scout, né, é o Jill, né, e uma pessoa com quem ela dividiu praticamente todos os momentos assim, da infância dela. E a Harper Lee também teve um amigão assim, de infância, que foi nada menos do que Truman Capote, né, o escritor de A Sangue Frio, um livro que eu não li, mas que muita gente leu e fala muito bem, né? Então, assim, tem muitas afinidades da vida da Harper Lee com a vida da Scout, a protagonista que ela cria aqui para narrar essa história. A premissa do livro é discriminação, racismo, né, entre outras coisas, né, outras temáticas que são desenvolvidas aqui durante a história. Né, ela vai envolver, assim, ela vai girar em torno do julgamento de um negro acusado de estuprar uma jovem branca, né? Mas o livro, na verdade, ele é muito mais que isso, né? Eu confesso que eu tive receio de ler esse livro durante praticamente toda a minha vida, né? Porque, como eu sempre digo aqui, quase todo vídeo, eu sou uma pessoa que eu sou uma leitora que eu não sou fã de ficar lendo sofrência da primeira à última página de um livro. Eu quero ver coisas boas acontecendo, eu quero ver momentos felizes, eu não quero só ver sofrência. E eu tinha essa impressão que esse livro ia ser sofrência do início ao fim, por ser, né, trazer à tona injustiça, racismo, né, um julgamento, e eu fiquei assim receosa de pegar um livro que fosse pesado, né? E, gente, esse livro, apesar das temáticas sérias, importantes, né, que ele traz, ele não tem nada de pesado, sabe, assim, exatamente por essa genialidade da Harper de contar essa história através da inocência, da esperança, da credibilidade de uma menina de 6 anos, né? Então esse livro vai acompanhar esses 3 anos aí da vida da Scout. Ela tem um irmão chamado Jem, que eu acho que é 4, 5 anos mais velho que ela. Os dois moram com o pai nessa cidadezinha chamada Macomb, no Alabama. O pai é advogado, trabalha para o governo, né, vamos dizer assim, para a defensoria pública, se eu não me engano.
E eles têm com eles, morando com eles, uma senhora de cor também, a Calpurnia, que é, né, oficialmente a cozinheira, mas na verdade ela foi a mãe, ela é a babá, ela é tudo deles, né? Porque a mãe deles já faleceu, né? Então, é essa família deles. É a Calpurnia, que cria eles, né? E toma conta deles. O pai deles, o Atticus, que é advogado. Ela e o irmão, Jay, mais velho. A Scout, ela é criada de uma forma muito peculiar, muito diferente, né? O pai deles dá total liberdade, assim, para os dois fazerem praticamente o que eles quiserem, né? Lógico, nada assim de legal, nada de cruel, mas os dois têm liberdade. A Scout cresce assim como um tomboy, como se fosse um menino, né? Usando calça, né? O que naquela época não era normal para uma menina se comportar, se vestir dessa forma, usando calça, fazendo arte na rua, brincando de caçar passarinho, de matar passarinho e por aí vai, né? Ela faz todas as artes que o irmão e o amigo dela, Jill, fazem. O Jill, esse amigo deles, não mora na cidade, ele mora numa outra cidade, mas vem passar as férias com a tia Rachel. E aí eles passam todas as férias de verão juntas, né? E aí eles fazem todas as artes possíveis, né? Esse livro aqui é classificado como um gótico sulista. O que é isso, né? Eles pegaram o estilo gótico, né? Aquele estilo assim meio dark, que leva em conta o sobrenatural, e aplicaram ele para a sociedade americana do sul dos Estados Unidos, né? Então criou-se no início do século XX esse gótico sulista e o que é isso, né? O porquê sulista, né? Porque ele traz todo esse lado, ele mostra esse lado, né, da psique, do psicológico, dos costumes, né, preconceituosos da sociedade do sul dos Estados Unidos, por trás de toda aquela aura de respeitabilidade, de igualdade, né, mostra o que tem por trás disso, né, porque aqui a gente vai vivenciar com as Scout o dia a dia dessa cidade, a forma como essas pessoas pensam, a forma como essas pessoas se comportam, os padrões, né, morais que elas têm, né, aquela coisa de dizer que não há preconceito, que são todos iguais diante da lei, mas na verdade existe a discriminação, né? Então, por isso seria esse gótico foi aplicado, né, para essa determinada situação. E por que gótico, né? Porque aqui a gente vai ter assim, algumas características darks também, vamos dizer assim. E essas características vão ficar por conta de um vizinho que eles têm, né? A família Hadley, que mora na mesma rua que eles, mora à frente, ao lado, alguma coisa assim, né? E eles têm um histórico, assim, né? Essa família ela é muito enclausurada, eles vivem com as janelas fechadas, eles não vão à igreja. E eles tiveram 2 filhos, e o filho caçula deles, a gente entende que ele tem alguma espécie de né, tem não é uma espécie de distúrbio psicológico. Não sei se seria autismo ou alguma coisa nesse sentido, mas a criança é uma criança especial e ele chama a família Hadley, né, o nome dessa família, e ele chama esse menino de Bull Hadley, mas na verdade o nome dele é Arthur, né? E existem várias histórias que cercam de assombração, que a casa deles é assombrada. Os pais deles já morreram. Nessa casa praticamente só mora agora esse menino que vive enclausurado, né? Ele chegou na adolescência se meter com uma família que não era, né, muito bem vista nessa cidade, que os filhos dessa família viviam aprontando e fazendo, né, coisas que não eram aceitas. Ele acabou se metendo com essas crianças, adolescentes, formaram uma gangue, e aí a polícia prendeu ele, aí o pai dele tirou ele da cadeia, trouxe ele para casa, mas ele pegou um canivete no momento lá que o pai dele passou perto dele, e passou esse canivete, cortou a perna do pai todo, e aí queriam colocar ele no manicômio, o pai dele acabou convencendo a deixar ele em casa, e assim esse menino cresceu enclausurado em casa, e de casa ele não saiu mais, né? Então existe toda uma aura achando que esse cara é um monstro, existe uma história de animais sendo mortos ali na vizinhança, galinhas esquartejadas,
animais esquartejados e por aí vai. Isso na imaginação de uma criança criada na cidade interior, né? A imaginação das crianças vai a mil, né? Então eles criam competições, não, vamos bater na porta dele, quem tem coragem de bater na porta dele e sair correndo? Quem tem coragem de ir lá conversar, bater na porta e conversar com ele? Né? E eles vão criando toda essa aura, né, em torno do Burhardly, né? Bom, voltando aqui à nossa história, é uma história que vai falar assim sobre preconceito, vai falar sobre racismo, vai falar sobre a condição norte-americana naquele exato momento, nessa década de 30, né, onde eles estão vivenciando a Grande Depressão, onde a economia levou um grande baque, talvez o maior baque da história, né, e muito desemprego, falência, dificuldades financeiras, tudo muito caro. E também, aqui nessa região específica do sul dos Estados Unidos, existe nessa época o que se chama de leis Jim Crow. Essas leis Jim Crow foram leis estaduais criadas no sul, que promovem, né, que determinam a separação de lugares públicos para negros e brancos, né? Escolas, estações de trem, de ônibus, banheiros, assim. Tem que ter o lugar do branco e o lugar do negro. Teoricamente, seriam dois lugares iguais, mas que na prática não é, né? Então, é uma sociedade que diz que todos são iguais, mas que fazem essa separação, né? E na própria cidade em si, existe um lugar onde o negro mora, os bairros mais pobres, mais sem infraestrutura, o emprego que os negros arrumam nessa comunidade, né? Nessa região, é só assim, subemprego, é tipo assim, agricultura, como jardineiro, cozinheira, não é dada a oportunidade desses negros, deles desenvolverem o potencial, o profissional, a educação, né? Então, se diz que é todo mundo igual, mas sabe-se que não é, né? Só que isso aqui no livro, gente, não é jogado de uma forma pesada, né? Porque isso tudo é visto através do olhar da Scout, isso tudo é visto através do dia a dia dela, das conversas com os vizinhos, da conversa com os colegas, da conversa com o pai, da conversa com a Calpurnia, que né, é a ama de leite deles, vamos dizer assim, né, praticamente. E isso tudo o leitor vai percebendo de uma forma muito sutil. E no meio disso, vai se jogando toda a beleza da região, vai se jogando toda a alegria contagiante da Scout, da menina arteira, que é inteligente, que tem essa oportunidade dada pelo pai de poder ser questionadora, de poder vivenciar as mesmas coisas que o irmão vivencia, de poder aprender com as situações, né? O pai deles é um homem muito justo, com a moral muito firme e que não se esquiva de responder perguntas, de explicar as coisas, né, da vida, que não mente para eles, né? E isso é muito bacana de ver. Tanto é que eles nem chamam o pai de pai, eles chamam o pai de Áticos, né? Eu acho que muito para representar essa igualdade né, dentro da família, né? Somos todos iguais aqui. Vocês me respeitam, vocês me obedecem, mas somos todos iguais aqui. E isso é muito legal de ver aqui nessa história, né? Muitas coisas que eu tô falando aqui para vocês, né, desse contexto que a história foi criada, foi desenvolvida, né? Eu tirei aqui desse livrinho, gente, que é muito bom. O livro da literatura, né? O livro da literatura, ele traz assim, os principais eventos literários que aconteceram no mundo. E ele fala um pouquinho aqui sobre O Sol é para Todos, né? Essa parte toda aqui que está falando sobre esse livro, né? E ele traz aqui eu queria ler para vocês uma tabelinha, um esquema muito legal, né? Que ele fala assim, olha, uma setinha para cima, uma setinha para baixo, nessa setinha para cima ele fala assim: à medida que o romance se desenvolve, a consciência de Scout sobre a maldade do mundo aumenta, quando ela é exposta aos elementos obscuros da vida, incluindo o racismo e a intolerância. E a setinha para baixo fala assim: essa experiência leva à perda da sua inocência infantil ao perceber que o mundo nem sempre é justo, né? Ele coloca muito aqui a história dentro de um contexto. Eu vou deixar aqui o link para vocês desse livro na Amazon também, quem se interessar, dá uma olhadinha. É um livro que eu aconselho muito, principalmente para quem
que nem eu, para quem é leigo, né, que não tem nenhuma formação assim específica na área de literatura, esse livro ele traz muita luz, né, às minhas leituras. Então é isso, gente. O que acontece aí? Então a gente acompanha a Scout dos 6 aos 9 anos de idade, né? E vai ter esse julgamento do Tom Robinson, que é um negro que é acusado de estuprar uma jovem branca. E o pai dela vai ser o defensor durante o julgamento, né? E, gente, a primeira parte é essa infância da Scout, contextualizando a cidade, as pessoas que moram na cidade. A segunda parte vai mais especificamente falar sobre o julgamento, vai desenvolver o julgamento, né? A gente vai acompanhar o julgamento do Tom Robinson, vai acompanhar a defesa que o pai dela faz, que é maravilhosa. Nossa, como vale a pena ler essa parte aqui da defesa. Aliás, o livro todo é maravilhoso, né? Então, a gente vai ver a Scout, porque ela não entende. Ao mesmo tempo que ela é inteligente, ela é inocente, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas, sabe, ela vai assim, ela não vai entendendo por que o mundo é injusto daquele jeito. Uma outra coisa que a gente percebe aqui, que apesar dela ser uma menina que é boa, um coração bom, ela tem muito preconceito dentro dela, que já cresceu com ela pelo ambiente que ela vive, né? Ela acha que essa separação entre negros e brancos é uma coisa normal, que pretos e brancos têm que viver em lugares separados, que tem que ter situações diferentes. Ela acha isso para ela normal, ela não vê nenhum erro nisso, né? Mas isso é uma coisa que já estava arraigada ali dentro daquela sociedade, né? E ela vai, com o tempo, com o desenrolar da história, com o julgamento, com a defesa que ela presencia, ela assiste escondida, ela e o irmão, o Jem, assistem escondido esse julgamento. Ela vê, né? Ela começa a entender melhor como é que funciona o preconceito, como é que funciona o racismo, né? E isso é muito legal na história. Pontos altos da história são o julgamento, né? E também tem uma situação aqui eu vou dar um pouquinho de spoiler, mas eu vou contar só, né, um trechinho aqui que mexeu muito comigo, né? E que eu acho que resume muito sobre o que esse livro trata, né? Uma hora em que o Tom Robinson, né, o preto que é acusado, né, do estupro, quase que não sai. Ele estava preso numa outra cidade, mas ele é trazido para Maycomb, onde ele vai ser julgado, né, e ele fica na cadeia local. E o pai dela, né, e o xerife estão com medo das próprias pessoas da cidade virem querer fazer justiça pelas próprias mãos antes do julgamento. E aí o pai dela, né, no dia que Tom Robinson chega na prisão, ele janta, o pai dela janta em casa e fala assim, olha, eu não vou passar a noite em casa. E sai. E fala para os filhos ficarem em casa, não saírem de casa aquela noite. Pois bem, claro que nenhum dos dois obedece, eles saem escondidos junto com o amigo Jill, que também está lá, e seguem o pai, e vem o pai sentado na porta da prisão, na cadeia lá. E aí, quando eles vão falar com o pai, chega uma opção de carro, vários homens de famílias locais descem desses carros e começam a discutir com o pai dela, falando que o pai dela sai da frente, que ele sabe que ele não vai conseguir deter eles. E aí, o pai dela tá lá. Nisso, a Scout sente aquele clima e ela sai correndo e entra no meio daquelas pessoas, começa a olhar para a cara de cada um, pessoas que são todas familiares para ela, né? E ela reconhece um determinado pai de um colega, o Sr. Cunningham, que é pai de um colega dela, e começa a conversar com ele, como se nada estivesse acontecendo. Oi, Sr. Cunningham, como é que o senhor tá? Como é que tá o seu filho? Outro dia, seu filho almoçou lá em casa. E outro dia eu também bati nele, mas tá tudo bem entre a gente, sabe, Sr. Cunningham? Ai, como é que tá, Sr. Cunningham, aquele caso que meu pai tá defendendo pro senhor? Vai dar tudo certo. Meu pai falou que ele vai conseguir vencer esse caso aí pro senhor, que o senhor vai conseguir o que o senhor precisa. E aí todo mundo fica parado porque está no meio daquele clima agressivo, violento, de querer fazer justiça com as próprias mãos. E aí entra essa menininha correndo e começa a falar coisas do dia a dia. Ela tira eles desse nível de violência, de agressão, de preconceito e traz eles para mostrar assim, olha, nós estamos aqui nessa cidade para ajudar os outros. A gente está aqui para dar mão para o outro, para cuidar um do outro, e não para agredir, não para violar, não para matar.
E é como se assim traz eles de volta para uma realidade, e aí eles se enxergam como pessoas ali, não mais como alguém querendo fazer justiça, né? Entre aspas, né? E vão embora, né? Esse momento do livro é um momento que, gente, que, que retrata muito sobre o que é a história, né? Porque a história é isso, ela fala sobre discriminação, racismo, violência. Você vai ver que também o júri que é composto ali, o júri que é escolhido, né, para julgar esse crime, um júri composto, não existe mulher, a mulher não pode participar desse júri. Ele é composto praticamente de um mesmo tipo de pessoa, de uma determinada classe social, quer dizer, são pessoas que têm um pensamento em comum, não existe uma ih, gente, não vai sair. Não existe uma diferença de pensamento. São pessoas que pensam todas da mesma forma. E, né, o pai da Scout, né, o Atticus, ele vai estar fazendo o melhor, né, vai fazer o melhor durante esse julgamento. Você vai ver a defesa dele maravilhosa. Mas ele sabe que, na verdade, todos na cidade sabem que, pela cor da pele, o Tom já está julgado, o veredicto já está dado, entendeu? Então, esse ponto alto da história, né, que representa exatamente isso, a sociedade, né, como assim um monstro, né, mas que na verdade essa mesma sociedade que quando se une se transforma, né, nesse monstro de preconceito e racismo, é formado por pessoas que estão ali no dia a dia, que estão ajudando as outras, que estão apoiando as outras, que estão cuidando das outras, que existe o lado bom e o lado ruim, né? De cada um que forma assim essa comunidade, e a comunidade em si, a nação em si, né? É muito sobre isso que o livro fala, né? Que mais, gente? Eu acho que é isso, sabe? Mostra também muito durante o julgamento como a legislação ainda era muito falha, né? Porque uma das coisas que o argumento que o pai dela traz diante do juiz e dos jurados é que dentro do tribunal não existe preto, não existe branco, todos são iguais dentro do tribunal e todos têm que ter a mesma chance, né, de serem ouvidos. Mas sabe-se que não é isso o que acontece na prática, né? E é uma história muito, apesar do tema pesado, apesar das circunstâncias envolverem injustiça e acontecimentos cruéis, né? A gente vai ver que ela mostra o lado bom através dos olhos da Scout, o lado bom das pessoas, o lado bom da sociedade. Isso foi muito bacana de ver, uma forma muito peculiar, né? Muito feliz de escolher contar essa história aqui, né? É um livro que fala ao leitor de diversas formas, que traz diversas reflexões, que ensina, ajuda a gente a entender um pouco da história dos Estados Unidos, da história do sul dos Estados Unidos, de como é que eles pensavam, agiam, julgavam, refletiam. E foi uma excelente experiência. Eu entendo o sucesso desse livro. Esse livro ajudou a mudar as leis mais para frente norte-americanas, né? Pela forma de pensamento que ele mostrou aqui. E foi um livro muito importante dentro da história dos Estados Unidos. E mostra mais uma vez o poder da literatura, né? Enquanto meio de trazer à tona questões sociais, de trazer à tona questões filosóficas até, de questões, né, enquanto sociedade, o que a sociedade precisa refletir, precisa mudar, e isso de uma forma muito sutil, muito né, aquele jeito que você vai chegando de mansinho e vai apresentando uma situação, vai apresentando a sua história, mas sem agredir, sem peitar, vamos dizer assim, né? Sem antagonizar o leitor, né?
É isso, gente. Uma história maravilhosa. Sugiro muito que vocês deem uma chance a essa leitura. Vocês não vão se arrepender. É um livro que pede releitura. E deixa aqui seus comentários, quem já leu, o que vocês acharam, o que gostaram mais dessa história. E muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau.